Fala galera, tudo bem? Tô aqui com mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre você ser prisioneiro da felicidade, né? Tem coisa que Deus não coloca numa situação para que você governa ela, que você seja feliz, né, nessa prisão de felicidade, independente de como você está passando a sua vida, que através desse devocional você possa entender o que Deus quer fazer conosco no lugar de prisão. Quando eu estudei sobre prisão, não é, prisão não significa que você é escravo. Prisão que significa que você governa aquela situação. Seja feliz, governa a situação que você está vivendo. E então eu quero falar de três pessoas que Deus colocou em prisão para que ele governasse aquela situação, que ele mudasse a família, o governo, que mudasse aquela tristeza em felicidade. Então que você seja feliz naquilo que Deus coloca em tuas mãos e que você não questiona com Deus o porquê, e sim falar: Deus, para que eu estou vivendo isso, né? E depois desse vídeo eu vou contar um pouco da história da minha mãe, que a minha mãe também foi uma pessoa que ficou presa, entre aspas, para orar por mim e salvar a minha vida através de estratégia que Deus colocou na mão dela. Então que você possa assistir esse vídeo inteiro e compartilhar com as pessoas que estão passando por momentos difíceis e não entendem os planos de Deus. Porque Deus, tudo tem propósito na presença de Deus, tudo. Nada que está na terra que Deus não vê. Amém? Eu quero falar de José. José, ele foi vendido pelos negociantes israelitas e venderam para Potifar, né? Se você conhece a história de José, você sabe que os irmãos dele vendeu ele, né? E lá ele começa a governar a casa de Potifar, só que ele foi vendido como escravo. E a mulher de Potifar gosta de José, porque ele era uma boa pessoa, ele era bonito, ele era fiel a Potifar. Só que quando ela foi seduzir ele negou, porque ele era primeiramente fiel a Deus, ele não queria negociar o seu valor, né? Por mais que ele era escravo ali, ele tinha que obedecer, mas ele preferiu obedecer a Deus e não sacrificar a vontade da carne. Então ele fugiu daquela situação porque ele sabia que ele fosse fiel a Deus num pouco e muito Deus daria para ele. Amém? Então ela mente, Potifar manda ele para prisão por um propósito. Deus colocou ele naquela prisão por um propósito, para que ele ajudasse aquelas pessoas que estavam vivendo situação difícil na prisão, de miséria, de injustiça, como ele foi injusto para a prisão. E ali Deus começou a amadurecer ele. Na prisão ele começou a governar a situação. E quando Faraó chama ele para revelar um sonho, ele é usado por Deus. E Deus usa a vida dele para revelar o sonho de Faraó. E Faraó confia nele, porque tudo que José colocava as mãos, ele prosperava, ele cuidava, porque ele primeiramente tinha uma fidelidade com Deus. Então Faraó colocou ele como governante sobre a situação. E só que lógico que antes disso ele ser governante passou por várias situações difíceis. Só que Deus estava amadurecendo ele, Deus estava preparando o que seria o futuro dele, né? Quando os irmãos dele voltam, quando no Egito começa a passar fome, José já sabia a situação. Deus já tinha revelado para ele que o Egito ia passar fome. Então José começou a governar aquela situação, a saber o momento certo de levar os alimentos para as pessoas. E é ali que Deus falou assim: José, nessa situação de que você passou de sofrimento lá atrás, hoje você vai governar a situação. E quando você sabe a fim da história, né? O irmão deles parece para eles, começa a ajudar os irmãos deles. E ali conta que em Gênesis 45 fala assim, que ele fala para os irmãos deles, né? Que não ficasse triste, porque José tentou, tipo, meio que os irmãos dele tinham vendido ele. No momento José tinha ficado com raiva e queria castigar os irmãos deles, mas José lembrou quem ele era, qual o motivo que ele estava sendo governando o Egito. Então ele falou assim para os irmãos dele assim: não fica triste, foi Deus que permitiu que eu passasse por isso, foi Deus que usou vocês para me vender, para que eu passasse por aquela situação e hoje ajudar o Egito passar esse período de fome. Então tem coisa na sua vida que você não entende porque que você está passando por aquela situação.
mas Deus permite que você amadurece para que você ajuda não só a sua família, que foi o caso de José, que a família, ele restaurou a família de volta, mas um povo que estava passando por fome, necessidade. E a segunda pessoa que Deus colocou no meu coração, que também passou por um momento difícil, que também foi desprezado pela família, mas foi preciso para que ele amadurecesse, para que ele pudesse depois salvar a família dele e salvasse um povo, que é Davi, que está lá em 1 Samuel 22, quando Davi foge de Saul e vai para a caverna de Adulão, né? E lá quando chega na caverna de Adulão, a família dele soube, vai atrás dele e a família dele começa a acompanhar ele. Quando ele chega na caverna de Adulão, tem 400 homens que estavam escondidos ali porque estava endividado, estava devendo, não tinha mais amor à vida, eles não tinham mais por que sobreviver, estavam esperando a morte na caverna de Adulão. E quando Deus envia Davi lá pelo um propósito, trazer de volta aqueles homens que tinham de valor. E então Davi começa a discipular aqueles 400 homens, mais a família dele, ele começa a restaurar aquela situação, né? Então a caverna de Davi, uma prisão que Davi estava vivendo, era para que ele salvasse um povo que não tinha mais motivo de viver. Então esse era o propósito de Davi na caverna de Adulão. E a terceira pessoa que Deus me colocou no meu coração, que tinha um propósito, era Paulo. Paulo, quando ele foi preso com Silas, que está lá em Atos 16, pelo um propósito, para salvar uma família a crer em Jesus e ser batizado, né? Paulo foi preso injustamente porque ele estava pregando o evangelho, né? E ele ali salvou uma menina que estava com o espírito imundo e essa menina era escrava desses senhores. Esses senhores ficaram bravos porque Paulo tirou ela dessa prisão que ela estava vivendo e começou a falar para os caras da lei prender esse Paulo e Silas. Só que Paulo e Silas ele foram para a prisão por um propósito. Tudo na vida de Deus é um propósito. E o propósito de Paulo é que ele pregasse o evangelho dentro da prisão. Lá, sabe a história? Tá lá em Atos 16, ele começa a fazer adoração, ele começa a orar, ele começa a fazer hinos para Deus. E ali começa a ter um terremoto e as pessoas saem correndo. Só que ele pede para as pessoas não fugir da prisão. Porque ele falou assim, né, nós estamos presos em 4 paredes, mas nós somos livres aqui dentro, por um propósito. O propósito dele era pregar o evangelho. Ele não deixou que ninguém escapasse, que nenhum preso escapasse. Que aqueles presos enxergassem que a glória de Deus estava sobre eles, estava sobre aquela situação. E quando o chefe lá da cadeia foi ver aquela situação, ele ficou com medo, porque eles acharam que todo mundo tinha fugido e na verdade todo mundo estava lá dentro. A prisão não é que você é escravo, a prisão é que você é livre, que você domina a situação. E Paulo e Silas dominaram aquela situação. E aí o Paulo e Silas conversam com esse homem acaba aceitando a Jesus e Paulo e Silas vai para casa dele e acaba falando de Jesus para aquela família é salva por um propósito. A prisão de Paulo é para que aquela família fosse salva. Aí eu faço uma pergunta para você: qual o propósito que Deus está colocando na sua vida? Qual o propósito que Deus te colocou para que você amadurecesse na fé, na perseverança? E esse lugar de prisão, essa prisão está te governando ou você está dominando essa situação, né? E eu quero falar sobre a minha mãe. Minha mãe, Deus colocou um propósito na vida dela, por orar por mim. E foram 10 anos que ela orou por mim. Ela procurou estratégias de Deus para que eu enxergasse a glória de Deus, que eu enxergasse a verdade. Então, é meio engraçado que a estratégia que minha mãe procurou. Mas Deus, ele sempre vai arrumar coisas loucas, porque o evangelho é loucura. A primeira estratégia que a minha mãe procurou, minha mãe é de uma igreja aí, e eu lembro que a primeira estratégia que ela fez uma parte de uma campanha lá, né, sobre a meia. Se usasse a meia,
eu ia andar nos caminhos de Deus, ia voltar para a igreja e ali essa era a estratégia que ela tinha, que ela me orou. E eu, tipo assim, eu tava afastada, mas eu tinha minha mente, assim, crer que Deus é soberano de tudo, por mais que eu tava longe do caminho de Deus, sempre tive temor a Deus, sabe? E obediente, eu falei, obedecer a minha mãe, colocava meio assim no meu pé e o cara tá meio por cima para não mostrar para ninguém, mas obedeci a minha mãe. E não deu certo porque não voltei pro caminho do Senhor, mas minha mãe continuou na estratégia, orando, buscando. A segunda estratégia que a minha mãe fez, minha mãe entrou noutra campanha de é uma frônia que fala, que põe no travesseiro. E mãe, coloca no seu travesseiro, quando você for dormir, você vai sonhar com Deus, você vai sonhar o teu caminho de Deus. Eu, mãe, tá bom, então. E eu comecei tipo, meio que foi bizarro, porque toda vez que eu ia aprontar lá no meu quarto e olhava aquela imagem do travesseiro, meio que ficava constrangida, virava o travesseiro, mas era Deus trabalhando, sabe, me constrangendo, que no meio do pecado, onde que tem a luz, você acorda pra vida, que você não, que eu tô fazendo de errado, mas mesmo assim, não consegui voltar pro caminho de Deus. Mas a minha mãe ainda estava no propósito de continuar orando, entrando em campanha. E eu lembro que a última campanha que ela entrou foi do lencinho, então eu ficava lencinho no meu bolso. E aí toda vez que eu ia pra balada, eu ia pegar dinheiro assim, e tava o lencinho lá, nossa, mas me constrangia de uma forma assim, meu Deus, essa minha mãe é doidona. Mas eu respeitava, e eu, beleza, né, tempo passou, e a última estratégia da minha mãe foi o óleo ungido. Minha mãe ungia todas as minhas coisas, ungia minha cabeça inteira, eu tava dormindo. Eu lembro quando eu fiz essa tatuagem, minha mãe ficou muito brava. Nossa, ela foi lá, pegou o óleo ungido, quase deu um mata-leão em mim pra ungir a tatuagem, repreender. E ali foi o propósito de Deus, é o momento que minha mãe já tá sendo feliz naquilo que ela tava fazendo, né? Minha mãe sempre honrava a Deus em tudo. Ela foi fiel no pouco e Deus muito abençoou muito. E na última estratégia de Deus foi só me colocar a minha vida perante a Deus. E só por que eu tô falando essa estratégia? Porque Deus sempre vai dar uma estratégia louca. E por mais que você não entende, lá na frente você vai ver o resultado. No momento eu achava meio bizarro o que a minha mãe fazia. Mas era uma semente que ela plantava no reino dos céus. E Deus fala que cada semente que você coloca em choro e lágrima, Deus ele vai devolver para ti em dobro, né? Em dobro, em felicidade. Então minha mãe foi feliz nessa situação. Então por que contei essa história de José, de Davi e de Paulo? Porque Deus colocou eles em prisões para que ele governasse a situação, que não a situação governasse ele, né? Minha mãe, ela passou por essa situação para que ela seja governada pela situação, não que a situação governasse ela. Porque minha mãe poderia entrar em depressão, minha mãe poderia ter desistido de mim, minha mãe poderia abrir mão de tudo, mas ela continuou na fé, ela continuou perseverando. E talvez você está procurando uma renúncia na sua família, uma renúncia de emprego, de uma vida financeira, e você não sabe como governar a situação. Mas se Deus colocou você nessa situação para que, não que essa situação te governe, mas que você governa ele, né? E olha que diz aqui, Isaías 45. Quando você começar a testemunhar a glória de Deus, as pessoas que estão presos em cativeiro, elas vão começar a seguir você. E todas elas vão ajoelhar e dizer que só o Senhor é Deus, né? Então hoje eu posso fazer esses vídeos, eu posso falar do amor de Deus, porque um dia a minha mãe entrou em brecha e eu comecei a acompanhar ela, comecei a ver a fé dela, comecei a viver o que ela vive. E eu comecei a dizer que só o Senhor é Deus. Então isso cumpriu na vida da minha mãe. O propósito de a gente estar em prisão, de governo, é para a gente ser feliz naquilo. A palavra diz lá em Isaías 45, 3, fala assim, Deus nos gerou para libertar os cativeiros, para se libertar as pessoas, para viver uma vida de liberdade. Em Isaías também 46, 10 fala assim, que só Deus que ele anuncia as coisas que acontecerá no futuro, mas os planos do Senhor se cumprirá que ele quer fazer, tudo que ele deseja.
E o desejo dele é que essas coisas não sejam um futuro distante, mas que seja agora. Deus, ele quer cumprir na sua vida agora. É agora que ele quer fazer. Basta você crer, basta você procurar a estratégia, você deixar que você seja feliz nessa prisão de felicidade, independente se você não conseguir ver com os seus próprios olhos a situação sendo transformada, crer que Deus está sobre o controle de tudo. Deus, ele nada que ele põe nas suas mãos que não venha prosperar. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. No meu caso, minha mãe esperou 10 anos para que eu voltasse para Jesus. Mas ela teve o controle da situação. José, ele estava numa prisão de injustiça, mas Deus estava com ele na prisão. Deus prosperava tudo que ele fazia. Davi, ele foi para a caverna de Adulão por injustiça, ele estava correndo de Saul, mas Deus estava com ele lá. Deus usou a vida dele para salvar aqueles homens. Paulo, ele foi preso por injustiça, porque ele foi evangelizar uma menina. Mas Deus usou aquela situação de prisão para que ele restaurasse uma família. A minha mãe, ela estava vivendo uma vida de injustiça, que o inimigo estava destruindo a minha vida. Mas Deus usou a vida da minha mãe de oração para que hoje eu possa viver o verdadeiro evangelho de fé, de perseverança. E a estratégia, não importa como Deus vai dar a estratégia para você. Não pergunta por que está acontecendo isso, mas pergunta para que estou vivendo isso, qual o objetivo dessa situação. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua situação de governo. Não deixe que a prisão te governe como escravo, mas que você governe essa situação embaixo de obediência e de oração e perseverança. Que Deus honra aquele que faça com fé. Amém? Então esse vídeo possa te ajudar. Um beijo no seu coração, compartilha e tamo junto. É nóis.